Ferrari. Hoje avaliada em mais de 63 bilhões de dólares. Símbolo máximo de velocidade, poder e exclusividade. Mas por trás desse nome lendário está a história de um menino que perdeu o pai e o irmão ainda na adolescência. Fechou a oficina da família, vendeu carvão nas ruas e foi rejeitado pela Fiat, que lhe disse não ter futuro na maior montadora da Itália. Anos depois, quando tentou criar seus próprios carros, foi afastado da Alfa Romeo. Proibido de usar o próprio sobrenome em qualquer veículo que construísse e empurrado para longe das pistas, como se o seu destino fosse desaparecer. Décadas mais tarde, aquele nome que tentaram silenciar enfrentaria a Ford nas 24 horas de Le Mans. Travaria duelos contra a Lamborghini pelo trono dos superesportivos e se tornaria a escuderia mais vitoriosa da Fórmula 1. Sem diploma, sem dinheiro. Só um sonho turbinado por obsessão, dor e rivalidades que mudariam para sempre a história do automobilismo. Agora vamos voltar ao ano de 1898 e reviver a história do menino rejeitado que criou a Ferrari. Enzo Anselmo Ferrari nasceu em 18 de fevereiro de 1898 na cidade de Modena, no norte da Itália. Mas por causa de uma forte nevasca, seu nascimento só foi registrado oficialmente 2 dias depois, em 20 de fevereiro. Ele era o segundo filho de Alfredo Ferrari e Adalgisa Bisbini Ferrari. O irmão mais velho, também chamado Alfredo, havia chegado 2 anos antes. Modena, naquela virada de século, era uma cidade industrial em formação. As ruas ainda eram de terra, com menos de 40 automóveis circulando. A maioria das pessoas se locomovia a pé, de bicicleta ou em carroças puxadas por cavalos. A eletricidade era instável. A cidade ganhava força com a expansão das ferrovias e oficinas metalúrgicas que atraíam operários e artesãos vindos do interior da Itália. Era um lugar barulhento, empoeirado, mas cheio de possibilidades, principalmente para quem tivesse coragem de trabalhar com as mãos. A família Ferrari vivia justamente do ferro. Alfredo Ferrari, o pai, era um homem determinado e empreendedor. Nascido em Carpi, ele havia construído do zero sua própria oficina no porão de casa. O local cresceu a ponto de empregar 30 funcionários, fabricando peças para os vagões das ferrovias estatais. Alfredo era respeitado pelos operários, exigente com os prazos e apaixonado por precisão mecânica. Era ele quem sustentava a casa com muito esforço. Uma tarefa árdua em tempos de instabilidade e concorrência crescente. Adalgisa Bisbini, sua esposa, era 13 anos mais jovem e extremamente dedicada à família. Não tinha uma profissão formal, como era comum entre as mulheres da época, mas sua rotina era implacável. Cuidava da casa, criava os 2 filhos e ainda mantinha tudo em ordem. Era doce, mas firme. Enzo sempre a descreveu como a mulher que fazia tudo funcionar enquanto o pai vivia entre máquinas e fumaça. A família era católica, como quase todas naquela Itália de tradição. Aos domingos, Alfredo e Adalgisa levavam os filhos à igreja. Enzo, mesmo sem nunca ter sido muito religioso na vida adulta, lembraria desses momentos com respeito. A fé não foi o motor da sua vida, mas fazia parte do alicerce de onde ele saiu. Ainda pequeno, Enzo já se mostrava fascinado pelo trabalho do pai. Todos os dias acordava com o som ritmado das marteladas que ecoavam do porão. Em vez de reclamar, o menino se encantava, descia para observar os operários e, quando podia, ajudava com pequenos serviços, buscar peças, entregar recados, limpar ferramentas. Não era obrigado, fazia por vontade. Aqueles sons metálicos entraram cedo no seu sangue e ajudariam a forjar o homem que mais tarde moldaria máquinas como quem molda aço. Mais do que o som das ferramentas, ele prestava atenção em como o pai comandava o ambiente. Via Alfredo dar ordens com firmeza, mas sempre com respeito. Sabia organizar o trabalho e lidar com os homens de forma justa, criando um clima de disciplina e colaboração. Aquela oficina era um pequeno mundo e Alfredo um líder natural. Para Enzo, aquilo foi um grande aprendizado. Anos depois, ao comandar suas próprias equipes e administrar sua própria fábrica, ele levaria consigo muito do que aprendeu ali.
apenas observando. Só que o verdadeiro ponto de virada aconteceu fora de casa. No dia 6 de setembro de 1908, aos 10 anos, Enzo e o irmão foram levados pelo pai para assistir a uma corrida em Bolonha. Ali, entre o cheiro de óleo e o rugido dos motores, ele viu o piloto Felice Nazzaro cruzar a linha de chegada a mais de 100 km/h e ficou hipnotizado. Naquele instante decidiu. Não seria ferreiro nem operário, seria piloto. Aquilo não era apenas velocidade, era arte em movimento. Enquanto a escola parecia um castigo, as corridas se tornaram obsessão. Enzo era um aluno impaciente, desligado das matérias e teimoso com os professores. Ele mesmo dizia: "Eu era um estudante medíocre. Estudar não me entusiasmava. Preferia desenhar carros e motores." Sua mente era um palco. Sonhava em ser cantor de ópera, depois jornalista esportivo, até que a velocidade tomou conta de tudo. Em 1914, aos 16 anos, publicou sua primeira matéria na Gazzetta dello Sport. Era sobre uma corrida em Bolonha, mas escrita com entusiasmo de quem sentia cada curva. Foi seu primeiro contato com o jornalismo e o primeiro sinal de que sua vida seria contada em voltas, não em páginas. Em julho de 1914, a Primeira Guerra Mundial explodiu na Europa. A Itália entrou no conflito no ano seguinte, em 1915. Alfredo, o irmão mais velho, se voluntariou como motorista de ambulância para a Cruz Vermelha e mais tarde ingressou na Força Aérea. Enzo foi convocado apenas 2 anos depois do irmão, servindo no 3º Regimento de Artilharia de Montanha. Em 1916, o mundo de Enzo desmoronou. Primeiro, o pai Alfredo morreu vítima de uma infecção. Meses depois, o irmão mais velho também faleceu, vítima de uma doença igualmente severa. Sem os 2 pilares da família, a oficina teve que fechar as portas e Enzo viu seus sonhos ruírem. Para sobreviver, trabalhou como ferreiro e também vendia carvão de porta em porta. Em 1918, ele próprio contraiu a gripe espanhola. Passou semanas internado, gravemente debilitado e sobreviveu por pouco. Quando finalmente se recuperou, escreveu uma carta para a Fiat, a maior montadora da Itália na época, em busca de uma vaga, mas foi rejeitado. Sem diploma, sem dinheiro e sem família, Enzo estava sozinho. Mas havia uma coisa que ninguém podia tirar dele: a visão. A guerra tinha destruído tudo, menos o sonho. E agora ele ia correr atrás da vida, literalmente. Após sobreviver à guerra e ser rejeitado pela Fiat, Enzo Ferrari precisava de uma chance. Em 1919, conseguiu um emprego como piloto de testes na CMN, uma pequena fabricante de automóveis em Milão. Era o início modesto de uma trajetória que mudaria para sempre a história do automobilismo. Ainda naquele ano comprou um CMN 1520 HP com motor de 2,3 litros e se inscreveu em sua primeira corrida oficial, a Parma Pódio di Berceto, uma prova de subida de montanha nas estradas da Emília-Romanha. Chegou apenas em 12º lugar, mas isso não importava. A sensação de estar atrás de um volante em alta velocidade acendeu nele algo que nenhuma derrota poderia apagar. Após sua estreia modesta nas pistas, Enzo chamou a atenção de figuras influentes do automobilismo italiano, entre elas Giuseppe Campari, piloto oficial da Alfa Romeo, que reconheceu seu talento promissor. Pouco tempo depois, Enzo foi convidado a integrar a equipe da Alfa em 1920. Naquele ano disputou 2 provas marcantes, ficou em 3º lugar em Parma e logo depois brilhou na tradicional Targa Florio, chegando em 2º lugar em sua categoria ao volante de um Alfa Romeo 4060 HP. A Targa, uma das corridas mais difíceis da época, se tornaria seu verdadeiro cartão de visitas. O prêmio recebido foi modesto, mas suficiente para manter sua estrutura e continuar competindo. Era o primeiro sinal de que ele podia enfrentar os grandes nomes do automobilismo. Pouco tempo depois, Enzo abriu em Modena uma oficina mecânica autorizada pela Alfa Romeo. Era um ponto de apoio técnico e comercial que o ajudava a sustentar sua paixão pelas corridas e deu início à construção de uma estrutura própria de competição.
Ele já não era apenas um piloto, começava a se transformar em empresário. Uma de suas vitórias mais simbólicas ocorreu em 1923, no circuito de Savio em Ravenna. Foi após essa corrida que Enzo conheceu a condessa Paulina Baracca, mãe de Francesco Baracca, o maior ás da aviação italiana na Primeira Guerra Mundial, morto em combate em 1918. Encantada com o espírito destemido do jovem piloto, o mesmo que via no filho, ela lhe fez um pedido incomum: que usasse o cavalo rampante, símbolo pessoal de Francesco pintado na lateral de seu avião, nos carros que pilotasse. "Vai te dar sorte", disse ela. Enzo agradeceu a honra e aceitou a sugestão, mas fez algumas alterações no emblema original. Redesenhou a postura do cavalo e adicionou um fundo amarelo vibrante, a cor oficial de Modena. Nascia ali o símbolo que anos depois ganharia o mundo. O emblema ficou guardado por quase uma década. Só em 1932, ele ganharia vida estampando os carros da escuderia Ferrari, com o que se tornaria o ícone definitivo da marca, o cavalo rampante sobre fundo amarelo. Em 28 de abril de 1923, Enzo casou-se com Laura Domenica Garello. Ela era forte, impulsiva e intensamente presente. Qualidades que com o tempo trariam tanto apoio quanto tensão para sua vida pessoal e profissional. Nos anos seguintes, Enzo seguiu acumulando vitórias como piloto da Alfa Romeo, ao mesmo tempo em que sua rede de contatos e sua reputação cresciam. Mas o ritmo começava a cobrar seu preço. Entre corridas, negócios e viagens, Enzo passava a sentir o peso de uma vida levada sempre no limite. A morte de colegas como Antonio Ascari, morto em plena corrida em 1925, e a lembrança constante de acidentes fatais nas pistas italianas pesavam sobre sua mente. O cheiro de óleo queimado e os freios que falhavam nas curvas e descidas lembravam a todo instante que um erro podia ser o fim. A exaustão física era constante, mas o que mais desgastava era a certeza de que mais cedo ou mais tarde a sorte acabaria. Em 1929, deu um passo ousado. Fundou a escuderia Ferrari, com o apoio da Pirelli e da Shell. Oficialmente ainda era ligada à Alfa Romeo, mas na prática começava a trilhar um caminho próprio. Sediada em Modena, a escuderia preparava e gerenciava os carros da Alfa em competições por toda a Europa. 2 anos depois, em 1931, correu pela última vez na subida de montanha Trento Bondone. Terminou em segundo lugar. Aquela foi sua despedida silenciosa do volante. Em 19 de janeiro de 1932, nasceu seu filho Alfredo, o Dino. A chegada do filho transformou sua relação com o risco. Pela primeira vez, a velocidade cedeu lugar à responsabilidade. Decidiu abandonar definitivamente as corridas para se dedicar à família e à organização da equipe. Mas, na verdade, ele não estava se afastando da velocidade, apenas assumindo o controle total. O homem deixava o volante, mas nunca o comando. E ao se afastar das pistas, começou pela primeira vez a construir um império com seu próprio nome. Com o tempo, Enzo deixou de ser apenas um piloto e passou a comandar a equipe com mão firme. Começou a desenvolver soluções técnicas, desafiar ordens da sede e tomar decisões que incomodavam os engenheiros de Milão. O piloto estava dando lugar ao estrategista e isso o tornaria uma ameaça interna. Nos anos 30, a Europa afundava em crise e a Alfa Romeo decidiu suspender sua equipe oficial. Enzo viu nisso uma oportunidade. Com a ajuda da Pirelli, negociou o direito de competir com os lendários carros P3 da Alfa, passando a correr sob a bandeira da escuderia. Com isso, a equipe virou, na prática, uma força independente, algo que incomodava profundamente os engravatados de Milão. Em 1934, pressionado pelas exigências políticas do regime de Mussolini, Enzo ingressou no Partido Fascista. Para empresários italianos da época, alinhar-se ao partido era uma exigência velada, uma espécie de condição de sobrevivência para manter contratos, acessar recursos estatais e continuar operando. A decisão pragmática colocaria seu nome sob suspeita no futuro. No ano seguinte, Enzo apostou alto em um talento: Tazio Nuvolari.
o pequeno italiano desafiou a poderosa Mercedes no circuito de Nürburgring e venceu de forma épica. A vitória foi manchete no mundo inteiro. Um Davi italiano vencendo o Golias alemão diante de 300.000 pessoas. O relacionamento com a Alfa Romeo azedou de vez em 1937. A empresa demitiu o engenheiro Vittorio Jano e passou a enxergar Enzo como uma figura indesejada. No início de 1938, a escuderia Ferrari foi absorvida e rebatizada como Alfa Corse. Enzo foi afastado e, por contrato, proibido de usar seu próprio sobrenome em qualquer projeto automotivo pelos próximos 4 anos, como se tivessem arrancado dele a própria identidade. Foi então que Enzo Ferrari fundou em 1939 a Autoavio Costruzioni, sua nova empresa sediada em Modena. Começou fabricando ferramentas e componentes sob encomenda. Uma atividade que servia tanto como fachada para contornar o contrato com a Alfa Romeo, quanto como fonte real de receita. Ao mesmo tempo, Enzo trabalhava em segredo no desenvolvimento de um carro próprio. O projeto evoluiu para o AAC 815, baseado em um Fiat 508. Não era ainda um Ferrari, mas já tinha o DNA. O modelo chegou a estrear na Mille Miglia de 1940, com 2 protótipos. Ambos abandonaram a prova por falhas mecânicas e pouco depois o projeto foi engolido pelo avanço da guerra. A Segunda Guerra Mundial se aproximava como uma nuvem escura sobre a Europa. Durante a guerra, a fábrica produzia peças para armamentos e caminhões, mas isso não impediu os bombardeios. 2 ataques aéreos dos aliados deixaram a fábrica em ruínas. Para proteger o futuro, Enzo comprou 30 hectares em Maranello e transferiu para lá tudo o que restava. Com a ajuda dos próprios operários, reconstruiu do zero uma nova fábrica, não só com tijolos, mas com teimosia e visão. Em 22 de maio de 1945, nasceu Piero Ferrari, fruto de seu relacionamento fora do casamento com Lina Lardi. Na época, Enzo ainda não podia reconhecê-lo legalmente como filho, já que era casado com Laura, e o divórcio era proibido pela lei italiana até os anos 1970. Por isso, Piero carregaria o sobrenome Lardi por décadas, sendo oficialmente reconhecido apenas após a morte de Laura. Era o fim da guerra e também o início de algo novo. Em 1946, enquanto a Itália ainda cicatrizava suas feridas, Enzo Ferrari iniciava o projeto que mudaria tudo. Um carro com motor V12, idealizado por Gioacchino Colombo, jovem engenheiro vindo da Alfa Romeo. A construção custou cerca de 250.000 liras, uma fortuna para o pós-guerra. Era mais do que um projeto. Era uma afronta aos gigantes europeus, uma declaração de guerra em plena reconstrução. No dia 12 de março de 1947, nas estradas próximas de Maranello, o silêncio foi rompido por um som metálico, selvagem, jamais ouvido. Era o rugido do Ferrari 125S. E quem estava ao volante? O próprio Enzo, então com 49 anos. Não era apenas um carro, era um renascimento. O nome que ele fora proibido de usar por anos agora brilhava no capô, pronto para desafiar o mundo. 2 meses depois, veio a primeira vitória oficial, o Grande Prêmio de Roma. Pela primeira vez, uma Ferrari cruzava a linha de chegada na frente com um V12 roncando a mais de 210 km/h. A marca estava viva e sua lenda começava a ganhar forma. Ainda em 1947, o mundo conheceu as cores, o som e a alma de uma máquina feita para vencer. Em meio às ruínas da guerra, Enzo não apenas sobreviveu, ele criou um nome que o mundo jamais esqueceria. E aquele nome gravado no capô vermelho da Ferrari logo encontraria seu maior palco, a Fórmula 1. Em 1950, a Fórmula 1 nasceu oficialmente como campeonato mundial. E Enzo Ferrari não perdeu tempo. Já na segunda etapa da temporada em Mônaco, a escuderia alinhou seus carros no grid, desafiando marcas muito mais estruturadas. Seus modelos eram derivados da Ferrari 125 F1, equipados com motores V12 de até 230 cavalos, alcançavam velocidades de 240 km/h,
Nos primeiros anos, a Alfa Romeo dominava, mas tudo mudou em 14 de julho de 1951, quando o argentino José Froilán González venceu o GP de Silverstone pilotando uma Ferrari. Foi a primeira vitória da marca na Fórmula 1. Enzo, que já havia sido piloto e chefe de equipe da Alfa, resumiu o momento com uma frase amarga. Foi como se eu tivesse matado minha própria mãe. Nos anos seguintes, o domínio veio com Alberto Ascari, que venceu 9 corridas consecutivas em que participou entre 1952 e 1953 e tornou-se bicampeão mundial com a Ferrari 500. Seu salário era estimado entre 30 mil e 50 mil dólares por ano, uma quantia extraordinária para a época. Mas o custo das vitórias era alto. Enzo exigia o impossível, era obcecado por desempenho, e a segurança dos pilotos vinha depois dos resultados. Enquanto a Ferrari se consolidava como potência, Enzo enfrentava sua maior dor fora das pistas. Seu filho Alfredo, conhecido como Dino, morreu em 1956 aos 24 anos, vítima de uma doença neuromuscular degenerativa. Foi um golpe devastador, algo que o marcaria para o resto da vida. Enzo parou o relógio às 12h30, no exato momento da morte do filho. Nunca mais o usou. Criou em sua homenagem uma nova linha de motores chamada Dino, projetada para ser leve, compacta e competitiva. Era sua maneira de eternizar o nome do filho dentro da fábrica. Anos depois, ao ser questionado sobre o motivo de fabricar carros tão velozes, Enzo respondeu: "As pessoas pensam que criei carros rápidos para vencer corridas, mas na verdade era para fugir da dor." A década foi marcada por uma sequência de tragédias. Em 1957, durante a Mille Miglia, o piloto Alfonso de Portago sofreu um acidente em alta velocidade que matou 10 pessoas, incluindo espectadores. A tragédia levou ao fim das corridas de rua na Itália. Enzo era conhecido por seu luto silencioso. Nunca comparecia a funerais, nem mesmo ao do filho. Dizia que não suportava ver a dor das famílias. Muitos interpretavam isso como frieza, mas por trás do escudo havia um homem traumatizado pelas perdas do pai, do irmão, do filho e de cada piloto que via como extensão da própria alma. Cada vez que um piloto morre, uma parte de mim morre com ele. Nos anos 1960, a Ferrari já era sinônimo de prestígio, velocidade e excelência mecânica. Mas por trás da aura de sucesso, Enzo enfrentava batalhas que extrapolavam as pistas. Eram guerras nos bastidores contra concorrentes, investidores, engenheiros e até contra a própria família. Em 1961, a Ferrari dominou a temporada da Fórmula 1 com o modelo Dino 156, apelidado de Shark Nose por causa do bico afilado. Mas o ano terminou em tragédia. O alemão Wolfgang von Trips sofreu um acidente fatal no GP da Itália em Monza, matando também 15 espectadores. Mesmo assim, seu companheiro Phil Hill se tornou campeão mundial. A tensão interna aumentava. Um grupo de 8 engenheiros, incluindo o projetista Carlo Titti e o diretor técnico Giotto Bizzarrini, exigiu mais autonomia técnica e melhores condições de trabalho. Enzo hesitou. Quem respondeu por ele foi sua esposa Laura Ferrari, conhecida por interferir diretamente nas decisões. O confronto foi tão grave que todos pediram demissão. Muitos consideram esse episódio o gatilho para a entrada da Ford na história. Enquanto isso, a rivalidade com outro nome histórico ganhava forma: Ferruccio Lamborghini, dono de uma fábrica de tratores. Ele havia reclamado da embreagem da sua Ferrari 250 GT e ouviu de Enzo a seguinte resposta: "Vá cuidar dos seus tratores." Ofendido, Lamborghini criou sua própria fábrica de carros esportivos e a briga virou lendária. Ego contra ego, potência contra potência. Em 1963, a Ford ofereceu 18 milhões de dólares por 90% da Ferrari. Enzo topou negociar, mas impôs uma condição: manter controle absoluto sobre a equipe de corridas. Quando os advogados da Ford recusaram, ele se levantou e encerrou a reunião. A mensagem era clara: a Ferrari podia estar endividada, mas não estava à venda. Humilhado, Henry Ford II declarou guerra. A resposta foi:
o GT40, um carro criado exclusivamente para vencer a Ferrari em Le Mans, e venceu. Em 1966 cruzou a linha em primeiro, segundo e terceiro lugar. O domínio da Ferrari havia sido abalado, mas não destruído. Enzo sabia que precisava reforçar a estrutura da empresa. Em 1969, vendeu 50% da Ferrari SPA, a divisão automotiva, para a Fiat, mantendo o controle total sobre as operações de corrida. A Fiat aumentaria essa participação ao longo dos anos, e em 1988 já detinha 90%, enquanto os 10% restantes permaneceriam com seu filho Piero Ferrari, participação que ele mantém até hoje. Apesar disso, os anos 1970 trariam novos desafios. A crise do petróleo de 1973 e os altos custos da Fórmula 1 pesaram. Enzo precisava de capital. Na Fórmula 1, um novo protagonista chegou à equipe, Niki Lauda. Em 1975, venceu o campeonato mundial com a Ferrari 312T. Em 1976, sofreu um grave acidente no circuito de Nürburgring. Ficou entre a vida e a morte, mas voltou a correr apenas 42 dias depois. No final daquele ano, perdeu o título para James Hunt por apenas 1 ponto. No ano seguinte, foi campeão novamente, mas deixou a equipe após conflitos internos. No campo pessoal, Enzo enfrentava conflitos silenciosos há décadas. Seu filho Piero, nascido fora do casamento, só foi reconhecido legalmente após a morte de Laura Ferrari, em 1978. Laura jamais aceitou o filho bastardo em vida. O reconhecimento foi um gesto íntimo de libertação para Enzo, mais emocional do que jurídico. Em 1982, uma das perdas mais profundas abalaria sua vida novamente. Gilles Villeneuve, seu piloto favorito, morreu em um acidente brutal durante os treinos em Zolder. Enzo dizia que o considerava como um filho. Mais uma vez não foi ao funeral. Enquanto enterrava sua dor, a Ferrari lançava um de seus modelos mais lendários, o F40. Com 478 cavalos de força, motor V8 biturbo, carroceria leve e design agressivo, o F40 era descrito pelos pilotos como uma mistura de puro terror e pura emoção. Foi o último carro aprovado pessoalmente por Enzo Ferrari. Mesmo sendo um dos homens mais influentes da indústria automotiva, Enzo vivia de forma austera, dirigia um Peugeot 504, almoçava sempre no mesmo restaurante simples e se recusava a tirar férias. Seu escritório ficava a poucos metros da linha de montagem. Ele chegava cedo, saía tarde e observava tudo calado. Em 14 de agosto de 1988, aos 90 anos, Enzo Ferrari morreu em Modena. A notícia só foi divulgada 2 dias depois, a pedido dele, como uma compensação simbólica pelo atraso de seu próprio registro de nascimento. Antes de morrer, recebeu por telefone a bênção do Papa João Paulo II. O coração parou. Mas o som dos motores que ele tanto amava nunca mais silenciaria. Nos anos seguintes, a equipe enfrentou altos e baixos, até que no fim dos anos 1990, começou a era mais dominante de sua história com Michael Schumacher. No mercado internacional, a Ferrari passou a operar como uma potência financeira. Em 2015, a então controladora Fiat Chrysler Automobiles abriu o capital da Ferrari na Bolsa de Nova York, arrecadando 893 milhões de dólares com a venda de 9% das ações. A separação definitiva ocorreu em 2016, quando a Ferrari se tornou uma empresa independente, listada sob o código RACE. Hoje, a Ferrari é avaliada em cerca de 63 bilhões de dólares com margens líquidas acima de 20%, a maior rentabilidade por unidade vendida no setor automotivo. Um homem obcecado pelo som dos motores, criou não apenas uma marca, criou um monumento à velocidade e à eternidade. Obrigado por assistir. Se você curte grandes histórias de impérios bilionários, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos do Bastidores do Império.